Bom dia, aqui Fernando Bandeira. Eu, depois de uns dias afastado, por causa da época, das tribulações, época de Natal, época corrida, e eu tenho tantos clientes que eu queria ser 2 ou 3 para conseguir atender todo mundo, mas fico agradecido pelo carinho, os que me cobraram a minha presença aqui, principalmente os mais idosos, né? Porque os filhos nos seus afazeres, os netos, provas finais de ano, todo mundo ocupados na sua vida, deixa os velhinhos meio de lado e eles gostam de ouvir essas minhas palavras aqui, que não são sábias, são palavras do povo, que eu leio o que está aqui na Bíblia e procuro passar para vocês, mas não tem faculdade, não sou padre, não sou pastor, não sou diácono, sou do povo vim e estou aqui para comentar algumas coisas da palavra de Deus, da Bíblia. Eu queria dizer que do livro de Isaías, vou tirar um trecho aqui, quando ele, lá no capítulo 7, previu a chegada de Jesus 700 anos depois, porque Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Depois de 700 anos, Cristo chegou. Ele já previu a chegada do Salvador lá 700 anos depois. Isso aqui está no capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14. Vamos ler aqui. Ele estava em peleja contra o rei Acais. Rei Acais era o terceiro ou quarto descendente da linhagem de Davi, mas não era parente direto. Rei Acais foi um rei muito ruim para o povo israelense e chegou a sacrificar o próprio filho no fogo para agradar um tal de rei, um tal de Deus lá, Moloque. Então, quando você chamar um menino de Moleque, tem relação com isso aí. Isso não é correto chamar ninguém de moleque. Ah, você é um moleque, rapaz. Isso faz nos lembrar lá atrás esse rei que tinha a cabeça de touro e botava as mãos estendidas sobre o fogo, e que muitos reis, muitas pessoas o adoravam como falsos ídolos. E Deus estava insatisfeito com esse rei Acaz, porque ele não vivia na retidão do que Deus pregou dos 10 mandamentos. Mas isso é outro caso, depois a gente fala. Então o que diz o capítulo 7 do livro de Isaías? Que ele previu 700 anos depois que chegaria Jesus até nós. Portanto, estou lendo, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele previu a chegada de Jesus através da Virgem Maria, que foi encoberta pelo Espírito Santo de Deus, e veio Jesus, o Emanuel, o nosso Salvador, que nós cultuamos até hoje, mas que naquele tempo ele não foi reconhecido pelos ímpios, pelos pecadores, pelos fariseus, pelas autoridades do tempo. E depois, lá em Isaías 53, ele diz o fim de Jesus, incompreendido pelos homens. Vamos ler um pedacinho do capítulo 53, vamos fazer a previsão de Isaías. Como é que pode, 740 anos, ele prevê o nascimento do nosso Criador e depois prevê como que ele será tratado na terra até o final dele, que depois veio com a ressurreição. Mas ele está dizendo aqui como Jesus foi tratado. Versículo 53, capítulo 53 de Isaías, versículo 7. Olha só. Ele foi oprimido, estou lendo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
foi morto, escarrado, crucificado, transpassado pela lança, mas não abriu a boca. Parece que ele estava naquele momento cumprindo as palavras de Isaías 700 anos antes. Por juízo opressor, foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Palavra da salvação. Vamos dizer o quê? Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, previu o nascimento dele e previu o que queria passar aqui na terra pelas nossas mãos. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus que nos abençoe, leia a Bíblia. Muitos de nós, vocês, eu leio, mas muitos de nós ganhamos Bíblia todo ano e nem abrimos. Façamos isso com os nossos filhos. Em vez de você dar um celular para ele, fazer joguinho, fazer bobagem, leia um versículo, incita ele, incentiva ele a ler a Bíblia. Sua vida vai mudar muito, você vai ter longevidade, vai viver na retidão.